Podemos continuar? Olha, então, bom, dentro aqui desse artigo, eu estou propondo um artigo novo, né, que é a respeito da obtenção de área para que o empreendedor possa fazer a sua compensação. Então, eu estou sugerindo o seguinte: no caso de termo de compromisso, de termo de cumprimento aliás, no caso do TCA, que é o termo de compensação ambiental, com origem na área edificada de empreendimentos, e conforme o artigo 9º, o que fala o artigo 9º? O artigo 9º, só para a gente saber aqui, é bem curtinho. Ele fala o seguinte: o compromissário deverá solicitar ao BAV a indicação de área a ser recuperada. Se o BAV não tiver área disponível, o interessado deverá destinar a compensação ambiental a outra área, sob sua responsabilidade. Então, basicamente está dizendo o seguinte: ó, você tem que ir no BAV, procura saber onde que você pode fazer a compensação. O BAV não fala nada, se vire. É mais ou menos isso, responsabilidade sua. Então, eu estou complementando aqui, estou dizendo o seguinte: o compromissário deverá solicitar ao BAV a indicação da área a ser recuperada. Se o BAV não tiver área disponível, o interessado, neste caso, deverá destinar a compensação ambiental a outra área e, caso não encontre outra área no entorno do empreendimento, quer dizer, por que no entorno do empreendimento? Porque a gente acabou de falar aí que tem que ser próximo da geração do impacto, né? Se não tiver, ele poderá transformar essa compensação em doação de mudas, conforme o artigo 6º da Lei 261, desde que a Secretaria do Verde não indique dentro de 5 dias outra forma de compensação ambiental. O que eu estou colocando aqui? Eu estou dando uma pressionadinha aí na Secretaria da doutora Andréia, para que eles tenham tempo para resolver isso aí. Não resolveu, o empreendedor vai poder, então, fazer a doação de mudas para o poder público. Isso é uma sugestão que eu estou dando, né? O objetivo aqui é pressão na Secretaria do Verde e o BAV. Luiz, eu queria dar uma contribuição aí. Claro. O Plínio também pode ajudar em relação a isso. Eu também trabalho na área de compensação. A minha empresa, a gente executa isso, a gente trabalha com isso na prática. A gente executa reflorestamento e a gente capta áreas para reflorestamento. Eu não sei, de alguma forma, nessa legislação, colocar essa corresponsabilidade ou oficializar isso, né? Porque eu, pelo menos na minha experiência na empresa, quando a gente costuma levar áreas para o BAV. Então, porque é um trabalho que a gente já faz na CETESB, né? A CETESB não tem esse trabalho que a prefeitura tem de centralizar um cadastro de áreas, né? Então, normalmente, a gente tem que, o empreendedor, ele busca, ele fala: olha, eu quero o reflorestamento, mas eu preciso que você me prospecte área para mim, né? Então, a gente é uma coisa que a gente faz constantemente, a gente está sempre correndo atrás de lugares para fazer esse plantio. No nosso caso, a gente costuma levar áreas e cadastra ela no BAV. Já chega, eu já tenho esse TAC, já tenho esse interessado precisando compensar e vou lá e cadastro ao mesmo tempo a área. E eu queria entender essa lógica, como que se ela deve ser assim, ou hoje qual que é o rito, né? Porque eu acho que é importante a gente conhecer bem esse rito para escrever uma lei que seja compatível com o rito, ou o rito que existe ou o rito pretendido, né? Para a gente entender certinho para que você entenda, Rodolfo, a minha preocupação é de que haja
alternativa, e uma alternativa rápida. Quer dizer, que a pessoa que está fazendo o empreendimento não fique aí esperando, vamos ver se surge alguma coisa, porque o pessoal não tem pressa. Então, eu acho que é uma forma de pressionar, uma sugestão. Se alguém tiver uma outra sugestão melhor, né, e fica à vontade. Eu entendo, eu acho que é ótima a sugestão, é importante estabelecer prazos, né, como existe em GraphOrab ou em todos os outros vídeos, quando se estabelece prazo de ambos os lados é bom para todo mundo, né. Mas a minha preocupação, na verdade, é de que esses prazos acabem facilitando um caminho que não seja o melhor para o ambiente. Né? Podemos aumentar esse prazo, eu não sei, eu acho que o pessoal da secretaria pode nos ajudar aí a definir alguma coisa que pressione eles mesmos, né? Mas que dê uma alternativa rápida, né? Que a gente não fique dependendo de que surja uma oportunidade, né? Desculpa só voltar de novo, eu sei que a gente depois vai chegar nesse tema, mas eu acho que ele também se encaixa aí a questão da arborização urbana, porque é um mecanismo também, porque é fácil, isso que eu digo assim, não achei área no BAV, não achei área Então, por isso que eu coloquei aqui, olha, eles só vão poder ter essa alternativa desde que a SVDS se mantenha calada durante um prazo. Se achar que 5 dias é pouco, coloca aqui 15 dias, eu não sei. Aí no prazo desse ela pode colocar essas outras opções, né? Falar, então, se não tem A, vai para o B, mas assim, em último caso, entendeu? Não é assim, não tem nada, então amanhã já vou escolher outro lugar. Não. Tem um prazo aí para que a SVDS se manifeste, vamos dizer assim, né? Eu queria só fazer uma pergunta para o proprietário, pode ser, Bruno? É o seguinte, sobre aquele que a gente falou lá em cima, acabou não ficando muito claro para mim, que a área edificada de empreendimentos imobiliários, eu perguntei se tinha parte da indústria. Eu não estou conseguindo entender, desculpa, você pode falar um pouquinho mais próximo? Que lá em cima, empreendimentos imobiliários, eu havia perguntado para vocês que lá não é industrial e comercial, e a questão do dano. E também, não, aqui, empreendimentos imobiliários é só empreendimento imobiliário. Indústria não. Indústria não é empreendimento imobiliário. Tá. Agora, só para André. André, só uma coisa. Quando essas coisas acontecem em áreas limítrofes aos movimentos fronteiriços de Campinas, como é que é tratado isso? Tem alguma coisa especial que começa a secretaria? Geraldo, você citou um tema que foge do decreto, né? Porque aqui a gente está trabalhando com passivo, né? Com impacto. Então, a gente está trabalhando no momento preventivo. Como eu te falei, o licenciamento ambiental, ele é preventivo, né? Então, a gente não fala em dano, né? Dano é só quando a pessoa descumpre a lei, tem algum ato irregular, não cumpriu a sentença, e um dos instrumentos de reparar o dano é o termo de ajustamento de conduta, que coincidentemente também ele é direcionado ao Banco de Áreas Verdes, né? Também tem esse direcionamento. O objeto nosso aqui é relativo, então, à modalidade preventiva, né? A modalidade relativa ao licenciamento ambiental, que o empreendedor não cometeu erro nenhum, pelo contrário, né? Ele quer empreender e, para tanto, em havendo supressão de vegetação, corte de árvores isoladas, intervenção em APP, isso é área verde. Ou uma metragem do empreendimento dele, quando o amoroso fala de empreendimento imobiliário, é a quantidade de área edificável. Né? Essa edificação ela vai ser transformada numa compensação ambiental. E pode ser equipamento de infraestrutura ou plantio, né? Ou plantio de espécies arbóreas, uma modalidade preventiva e mediante aqueles critérios que o amoroso já explicou, né? Proximidade, local do dano,
e sua proximidade com a bacia hidrográfica, enfim, todos os critérios que estão lá no projeto de lei complementar 2001. Então, tem, só para fazer essa divisão de águas, que eu sei que é importante a gente trabalhar tanto questão preventiva quanto repressiva, né? São duas agendas que acabam se encontrando no Banco de Áreas Verdes, mas esse decreto especificamente, ele trabalha com modelo preventivo, com um trabalho em que há um direcionamento ao termo de compromisso ambiental de uma obrigação de fazer decorrente de um impacto ambiental que foi estudado previamente em sede de licenciamento ambiental. Não sei se eu fui clara, né? Eu não quero tomar muito tempo aqui de vocês, mas eu vou ser o mais clara possível. Ok. Podemos continuar? Bom, depois a gente vai estudar aí, eu vou passar para todo mundo isso, e aí as contribuições podem pensar melhor e contribuir, a gente ainda tem tempo, né? Estamos dentro do prazo que foi prometido aí para a doutora Andréia. Eu estou sugerindo aqui também um artigo novo, né? E aí, eu não sei se a Andréia vai gostar muito aqui, mas eu estou sugerindo que cabe à Secretaria do Verde instituir imediatamente o plano estratégico para o incremento de áreas do BAV de Campinas. Por quê? Porque a gente nota ao longo das nossas conversas aqui que o BAV deveria ter mais áreas, e foi muito dito pela Ângela, inclusive, né? Então, eu estou sugerindo aqui que a SVDS tem que desenvolver um planejamento estratégico. E o que é um planejamento estratégico? É aquele onde a gente estuda como que a gente faz para melhorar, tornar uma ação mais efetiva, mais eficaz, com resultados maiores, né? Então, eu estou sugerindo aqui que a gente exija do SVDS esse planejamento estratégico para o incremento de áreas do BAV de Campinas. Inclusive, eu estou colocando aqui que a SVDS deverá apresentar o planejamento aqui estratégico, bem como seus resultados, de uma maneira constante para o CONDEMA. Então, eu coloquei aqui semestralmente, sempre até citei aqui meses de março e setembro, para que a gente tenha dentro das nossas reuniões como é que está o BAV. Ele melhorou, está tendo uma abrangência maior, né? E aí sim eu acho que a gente poderia, dentro desse planejamento, estudar aquilo que o Rodolfo falou. Será que não daria para a gente colocar aí também áreas, como ele está sugerindo, áreas públicas, né? Ou áreas de ruas de bairros de Campinas, por que não, né? Áreas rurais também, entendeu? Então, eu estou fazendo essa sugestão que aperta um pouquinho mais aí a SVDS. Não sei se aperta ou se já fazem isso, é só a gente ter nas reuniões, né? Amorosa, eu acho que a história da gente prestar contas para o CONDEMA, né, é uma obrigação nossa, a gente tem que fazer isso mesmo, prestar contas para o CONDEMA e para a sociedade. Nós publicamos semestralmente, olha que coincidência, né? Nós publicamos semestralmente relatórios de tudo que a gente faz dentro da secretaria, inclusive dados. A gente coloca tudo que a gente faz no base, a quantidade de folhas plantadas. Se o presidente achar interessante, quando a gente publicar esses relatórios semestrais, a gente vem no CONDEMA e traduz o relatório para vocês, né? A gente pode fazer essa prestação de contas não só do Banco de Áreas Verdes, mas de todas as áreas relacionadas à secretaria, porque a gente faz isso, quem faz um relatório faz a apresentação do relatório facilmente. Para a gente seria muito importante, sim, poder dialogar sobre a nossa prestação de contas com o CONDEMA. Se vocês acharem importante, aí a gente pode levar isso para o presidente e levar isso para o pleno, sim, Amoroso. Agora, eu queria só fazer uma correção. Esse decreto, embora ele tenha relação com o Banco de Áreas Verdes, ele está regulamentando a lei complementar 261. Não, eu sei. O Banco de Áreas Verdes, ele é outra lei, seria outra legislação. É aquele ponto
porque é aquele nosso compromisso. Nós vamos dialogar sobre esse decreto, sobre essa lei, sobre outros, constantemente nessa agenda de áreas verdes que se relaciona... Eu só pensei em colocar aqui, doutora Andréa, porque o BAV, eu acho que está muito relacionado com essa aplicação do TCA, né? A gente não tem um BAV completo... mas não necessariamente, porque você mesmo colocou um prazo da gente oferecer área para o interessado, né? Sua sugestão, vamos na sua linha, né? Então, mas eu não queria cumprir isso que eu coloquei aí. Eu acho que isso aí seria o último caso, né? Porque o interessado ele pode não querer se utilizar do banco de áreas verdes. Ele é um instrumento acessório, facilitador da compensação ambiental. Mas, como diz o Rodolfo, ele deixou isso claro, porque, aliás, ele trabalha, né, com esse tipo de compensação, o interessado pode querer plantar no mesmo local do dano, na mesma bacia hidrográfica, em áreas deles, né, gente? Enfim, né? Desculpa as minhas intervenções, elas não são o assunto, são no sentido de ajudar, de facilitar, né? Evidentemente que a Secretaria do Verde depois vai se debruçar sobre esse tema na hora de regulamentar o decreto, né? Enfim, dessas contribuições para a gente, nós vamos nos debruçar, analisar com toda a tecnicidade, com toda a boa vontade, né? Que a gente sempre tem. Então, só alguns pontos para ajudar vocês aí a balizar um pouco os encaminhamentos, né? Tá bom. Bom, depois entra aqui o artigo 3º, né, que basicamente daqui para frente é a fixação de quantas árvores, se a árvore é nativa, o número de árvores que você tem que repor, enfim, é tudo isso. E houve aí a contribuição da professora Emília, em que ela sugeriu essa manutenção por 2 anos em todos os itens, né, e foi o que eu fiz, tá? Eu cumpri a sugestão dela. E essa quantificação de árvores aqui, eu acho que o Plínio foi uma das pessoas aí, inclusive ele tem uma experiência grande nisso, eu acho que ele pode dizer aí sobre esse ponto, mas assim, não houve uma alteração, né? Então, não sei, se você quiser falar alguma coisa, Plínio, fica à vontade. Tem muito de coisa para eu falar aí para vocês, mas eu vou deixar mais como um comentário geral. Eu acho que eu vou falar um pouco daí em termos de empreendedor. Eu me confundo, estou meio confuso em algumas coisas que depois eu gostaria só do esclarecimento maior em termos de compensação, de fontes de financiamento para as compensações, que isso, na verdade, é um dinheiro que vai para essas compensações. Mas hoje nós estamos discutindo isso daí, acho que essa parte de verde está tudo ok, lei estadual, lei federal, tem. Para manutenção por 2 anos, por exemplo, para equipamento é complicado. Para plantio, isso é obrigatório por lei federal. Né? Enquanto ela não tiver a sustentação, você tem que manter 2, 3 anos, às vezes, dependendo da área, da qualidade da área. Agora, equipamento, 2 anos, o empreendedor vai... Não, aqui não está falando de equipamento por 2 anos. Na sugestão, no parágrafo 5º, tá vendo? Que todos os itens estejam essa manutenção por 2 anos, né? Do 5º para trás. Terceiro. Mas isso que eu falei, o meu comentário não é tanto pontual assim, não. Eu acho mais. Eu acho importante isso que você falou, porque isso é impossível, né? Em 2 anos manter equipamento. Você só arrebenta. Não é. Tem construtores que nem estão aqui mais, nem 2 anos. Eu posso fazer um comentário sobre isso? Claro. Justamente sobre esse fato que a gente precisava
fazer essa amarração com outros tipos de manutenção. E eu não sei, vocês que são das construções, eu acho que esse seria o menor, o menos indicado dos procedimentos de compensação. Porque para uma construtora, se eu estiver errada, vocês me corrijam, pode ser bastante tranquilo por equipamento e depois não tem nada mais a ver com isso, né? Então, eu diria que seria a última das alternativas, a menos que esses equipamentos já estejam no projeto vinculados a algum tipo de ação. Por exemplo, agora porque eu fico até chateada, se o corte está aqui, se a representante da Secretaria da Assistência está aqui, né, que a gente convidou, aquela menina também, desculpa chamar de menina, a Heloísa da Saúde e a Ana Lúcia da Educação estão aqui. Então, como é que esses equipamentos que por acaso venham, eles estivessem vinculados a um projeto de uso social? Claro. Só aí dá certo. Não sei se eu entrei fora da hora. Não. Nós colocamos isso no começo, lá foi sugerido dessa forma, que é uma das condicionantes. Se não estiver dentro de um projeto, conforme você acabou de dizer, ele não pode ser aplicado. E o critério vai ser julgado pela Secretaria do Verde. Então, isso não vai acontecer. Né? Porque é justamente isso que a gente gostaria de que não acontecesse, né? Depois você dá uma olhada naquelas sugestões que a gente fez aí no começo, você vai ver que está contemplado isso, Marilene. Eu vi, mas aparece de novo. Posso fazer duas colocações? Claro. Eu gostaria de falar, primeiramente, essa questão da manutenção por 2 anos. Foi uma conversa que assim, é recorrente entre as nossas conversas internas. Muito dificilmente a gente, assim, eu acho que eu conto nos dedos, desde que eu estou na Secretaria do Verde, o número de termos que a gente conseguiu encerrar em 2 anos. Então, essa manutenção por 2 anos, ela é irreal. A gente tem que insistir que a manutenção seja feita até a autossustentação. Existem critérios técnicos para essa autossustentação e é importante que a gente insista nisso. Então, o que eu comentei é para equipamentos. Sim, não, vou chegar aí, primo, só um minutinho. Assim, primeiro, porque foi uma das falas da professora Emília, né? Ela insistiu na manutenção por 2 anos e a gente precisa que isso não seja colocado, de verdade, porque senão, assim, a gente vai acabar tendo a obrigação, nós como Secretaria do Verde, como técnicos, de atestar um encerramento de um plantio que a gente sabe que vai morrer, que ainda não está numa condição, e isso varia muito dependendo de onde a gente coloca. Por isso que a gente fala desse critério de autossustentação, porque depende muito do tamanho da muda, depende do tipo de local, da qualidade do solo onde é feito o plantio, depende de sombreamento, depende se está em APP ou não. São muitos fatores e por isso que a gente precisa de uma análise técnica para entender quando que o plantio pode ser encerrado ou não, quando que ele pode se manter sozinho. A senhora não acha necessário colocar, então, isso que a senhora está sugerindo de uma maneira clara aqui no decreto? A autossustentação é isso. Quando a gente fala de autossustentação, é isso. A gente pode pensar em é o critério que a gente usa, a autossustentação. A senhora não poderia fazer uma sugestão de inclusão aqui nesse decreto, com esse pensamento? Eu acho que, na verdade, a gente já tinha colocado isso, mas a gente pode fazer essa revisão e colocar... E a gente substitui pelos 2 anos de manutenção. Isso. Eu anotei aqui. Com relação a equipamentos, a responsabilidade do empreendedor com relação aos equipamentos, ela vai até o momento do recebimento do equipamento por parte da Secretaria de Serviços Públicos, que é quando eles assumem o cuidado desse equipamento
por parte deles. Como que a gente orienta normalmente o empreendedor? Para que a gente não pode dar encerramento parcial do termo. Então, em muitos momentos, talvez o empreendedor, para ele seja mais vantajoso ou mais, sei lá, tecnicamente mais interessante, talvez, ele primeiro conduzir o plantio e depois, próximo do encerramento, ele colocar o equipamento. E isso fica por conta dele, né? De colocar isso, de colocar no projeto, mas de maneira nenhuma, após o recebimento pelo DPJ, o empreendedor ainda fica responsável pelo equipamento. Ele não fica. Na verdade, ele fica responsável pela garantia do equipamento, né? Sim. Por exemplo, se o equipamento pifar por algum motivo, mas não pelo uso, né? É isso que a senhora está querendo dizer, né? Como uma obra. Sim. Sim, e outra coisa importante, assim, da gente falar é que sempre o plantio é sempre associado. A gente nunca vai colocar alguma coisa, apenas o equipamento. Sempre vai ter um plantio associado, tá? Acho que é isso, assim, que eu tinha a dizer. Tá bom, tá ótimo. Bom, então, eu queria só esclarecer uma coisa. Sim. Depois que eu entendi muito bem essa parte aqui, e eu estou apreciando sempre o que a Ana Pellegrino fala, né? O principal é o plantio. Então, ok, colocou, o plantio deu certo, ficou no tamanho certo, daí põe o equipamento. Depois que o DPJ recebe o equipamento, quem vai cuidar desse equipamento? Isso tem que estar previsto. Serviços públicos. É o DPJ. Mas os serviços públicos, o DPJ, ele tem isso planejado de que maneira? Por que o departamento, o DPJ nunca vem à reunião nossa? Mas o DPJ, tudo que a gente coloca de implantação de equipamentos, por isso que ele passa por uma aprovação prévia. Então, o alinhamento que a gente faz com a Secretaria do Verde já é feito previamente ao acordo que é feito com o interessado. Então, quando o interessado se dispõe a fazer uma compensação através de equipamento, ele manda para a gente o projeto, esse projeto é encaminhado para o DPJ aprova o projeto. Então, o interessado só começa a fazer a execução dessa praça ou desse equipamento atrelado ao plantio depois de uma aprovação prévia pelo DPJ, justamente para a gente não ter o problema lá na frente de que o interessado instalou tudo e fora da especificação aceita pelo DPJ. Então, todo o alinhamento é feito anteriormente à obrigação. Não sei se eu fui clara nisso, assim, mas... Você foi clara. O que não é claro para mim é se o DPJ realmente vê aquilo só como um equipamento ou ele tem toda a legislação própria para fazer o uso articulado com o uso social. Como é que ele está querendo isso? Né? Eu talvez esteja sempre querendo que as pessoas usem mais os equipamentos. Né? Daí, assim, a sua questão, o seu questionamento é com relação ao local, à localização, aonde ao vínculo desse equipamento a algum trabalho alguma unidade de atendimento que já exista. Pode ser de educação, de esporte, da educação, do esporte ou da saúde, não é? Algum deles já teria que estar previamente vinculado. Então, eu não sei se eu vou te responder, mas eu vou fazer um caminho que, assim, é o caminho que a gente vem fazendo. Eu tenho insistido bastante, falado bastante no banco de projetos. Banco de projetos da SVDS, onde a gente precisa ser alimentado pelas outras secretarias, pelas outras instâncias da prefeitura, e que vem de encontro com aquela sua proposta até de hoje, né, de trazer as pessoas para essa discussão, as pessoas de outras secretarias, porque a gente precisa que as outras secretarias, as outras instâncias, falem para a gente aonde é necessário que a gente instale equipamentos.
Então, esse banco de projetos é alimentado. Aí chega um termo que precisa ser cumprido. A gente vai no banco de projetos e percebe que a gente tem um banco de projeto que casa com a necessidade de cumprimento de algum termo por parte de um interessado. Então, a gente chama o interessado e fala para ele assim, olha, a gente tem essa proposta para você. Uma praça, um trecho de parque linear, enfim, uma instalação de equipamentos atrelada a um plantio. Vamos supor que seja, sei lá, um pedacinho de um parque linear, por exemplo. A gente propõe isso para o interessado. Olha, cabe certinho a sua compensação, tem um tanto de supressão de vegetação que você fez, tem intervenção de APP, em APP se trata de APP, essa compensação de com tanto de equipamentos, corresponde ao valor que você tem a cumprir. Te interessa? Ah, interessa, legal. Tá, então você vai fazer um projeto para mandar para a gente. Ele vem e traz para a gente o que ele pretende executar, com base na solicitação que já veio de lá do banco de projetos. Ele fala para a gente o que ele pretende cumprir. Eu pego esse projeto, mando para o DPJ. Olha, DPJ, a gente tem essa proposta para esse lugar. Tudo ok? Os equipamentos estão ok? É esse tipo de plantio? O DPJ volta isso para a gente, fazendo os ajustes que eles consideram pertinentes. De todos os jeitos. Olha, esse equipamento, a gente enxerga que ele é frágil, ele não é bom. Então, substitui por alguma coisa mais resistente. Olha, a gente está entendendo que nesse projeto as mudas que estão sendo propostas são pequenas. A gente gostaria que fosse uma muda maior, que o espaçamento fosse maior, enfim. A gente entende que nesse local talvez fosse melhor que fosse feito de outra maneira. Aí a gente alinha isso com o DPJ. Uma vez alinhado, o DPJ aprova o projeto, o interessado executa. E lá no final, depois da execução, a gente acompanha, a gente como Secretaria do Verde, porque o compromisso é firmado conosco. Após o cumprimento, quando o plantio está em autossustentação, o equipamento está instalado, a gente volta isso para o DPJ, para que o DPJ aprove e receba essa área, e daí para frente vai ser mantida por eles. Esse é o fluxo que a gente tem executado, que é assim, que demanda uma interação entre outras secretarias e uma interação muito fina entre a gente do Verde e o DPJ. Então, não sei se ficou claro, assim, esse é o fluxo que a gente tem obedecido e que está funcionando dentro do que a gente tem feito até agora, está funcionando. Eu acho que você foi muito clara, eu agradeço muito. A minha proposta, então, é que essas pessoas das outras secretarias que necessitam muito de equipamento, que elas próprias sejam muito proativas e proponham, né, projetos e escrevam projetos específicos para que fiquem aí no banco de projetos da SVDS. É isso? Exatamente, Marilena, porque é dessa maneira que as outras secretarias vão, é só assim que a gente vai ficar sabendo aonde a gente tem necessidade de olhar